Olá, seja bem-vindo ao Geração Hightech desta semana. Os automóveis são, como alguém disse, um dos maiores sinais de civilização. No entanto, o aumento do número de veículos trouxe vários problemas, entre eles os acidentes rodoviários. Connosco temos Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Clube de Portugal e da Prevenção Rodoviária Portuguesa, com quem vamos falar já a seguir à nossa reportagem. Quando se fala em segurança automóvel, pensamos em acidentes de viação. É normal. Em Portugal morre-se mais na estrada que em qualquer outro país europeu. Os carros são mais seguros que há 30 anos, as estradas são incomparavelmente melhores, há mais polícias e, no entanto, continuam a haver muitos acidentes. Morrem muitos portugueses na estrada porque conduzem mal. Se calhar do muito trânsito que há e da alta velocidade. Há um bocadinho de falta de cuidado, outras vezes as estradas também não ajudam. Cada vez conduzimos pior e as estradas também não estão em condições. Essencialmente maus pavimentos e falta de cuidado. Também não é só pelas estradas, acho que há muita gente alcoolizada. Morrem tantos portugueses porque também há cada vez mais carros na estrada. Eu acho que a responsabilidade está repartida, não é? Tanto nos condutores como nas autoridades, na minha opinião. Má condição das estradas e falta de civismo dos condutores. Neste caso dos automobilistas e dos próprios peões, inclusive. Mas essencialmente acho que é mais pelo descuido do próprio condutor. Falta de civismo. Andam muito acelerados, pessoas que gostam muito, não guardam distâncias. É às vezes pelo cansaço, pelo adormecimento e não pela velocidade. Excesso de velocidade, muitas vezes o álcool. Penso que o álcool também. O álcool é um dos grandes dilemas com que a gente se debate. O pessoal às vezes bebe um bocadinho. A responsabilidade é dos próprios portugueses, ponto. Desde pequenos que nos habituamos a ver campanhas de prevenção rodoviária na comunicação social, mas o número de acidentes não baixa como seria esperado. Porque será que as campanhas de prevenção rodoviária não resultam? Eu acho que houve dois tipos de campanhas que tiveram efeito. Uma tem a ver com os sistemas de retenção, a começar por cintos de segurança, numa segunda fase das cadeirinhas, em que tiveram claramente efeito, nomeadamente, e isso é uma das recomendações que se fazem, quando são utilizadas em conjunto com outras medidas de política de segurança, por exemplo, a fiscalização, que levou a uma generalização do uso do cinto de segurança ao nível dos melhores índices que existem em qualquer país. Houve outro tipo de campanhas que sensibilizou muitas pessoas e que teve eficácia ao nível da atitude, que foi as campanhas relativamente à condução sob a influência do álcool. Em dia a atitude da sociedade é crítica, condena quem conduza sob a influência do álcool. Agora, a pressão depois do controle dos comportamentos individuais da condução sob a influência do álcool não tem sido, do meu ponto de vista, suficiente. Ou seja, a sociedade está preparada para que haja repressão sobre quem conduz sob a influência do álcool e eu acho que essa repressão, e nomeadamente repressão e educação, individual, não coletiva, tem sido muito insuficiente. As campanhas têm que deixar de ter este estilo voluntarista de que o responsável pelo organismo ou o responsável político pela campanha acha que este tema deve ser muito bem e que aquela abordagem é muito boa, mas devem ser antes sujeitas a estudos e à avaliação antes, depois, e à definição técnica, científica dos targets a atingir, das metodologias que esses targets necessitam para serem efetivamente impactados, com testes, etc., de acordo com essas duas práticas. Um ambiente muito bem organizado, lógico, coerente, leva a comportamentos muito mais corretos e muito mais adequados do que um ambiente completamente desregulado que potencia os erros cometidos pelas pessoas, levando a que as consequências desses erros sejam sempre graves. Se a prevenção é importante, o ensino da condução é fundamental e as escolas de condução evoluíram tecnologicamente ao ritmo dos veículos. Fará todo o sentido que as pessoas encartadas, depois de um determinado tempo de terem a carta de condução, deveriam frequentar ações de formação ou reciclagens, digamos assim. Temos a tecnologia do mais desenvolvido que existe para
a administração do ensino, tanto teórico como prático, uma vez que a nossa sala de teoria é completamente virtual. Temos computadores à disposição dos instruentes para que eles possam testar continuamente os conhecimentos que vão adquirindo nas aulas teóricas, e nas aulas práticas são sempre iniciadas em simulador, para as pessoas terem um primeiro contacto com o automóvel sem haver aquele contacto brusco com a realidade do dia-a-dia, do trânsito que irão encontrar futuramente na rua. Penso que ainda somos a única escola a nível do país que temos este tipo de simuladores. Os simuladores funcionam tal qual como um automóvel. Todos os órgãos de comando que existem num automóvel existem no simulador, e depois existem uma série de percursos que vão aumentando o grau de dificuldade para a pessoa ter uma aprendizagem gradual, digamos assim. Mas o ensino não acaba depois de tirar a carta de condução. Os veículos evoluem à velocidade dos computadores. EPS, ABS, mudanças sequenciais. Fará sentido que alguém que tirou a carta há 20 anos não tenha que se atualizar depois? Faz sentido que se atualize pelo menos de 5 em 5 anos. Os carros mudam, as estradas mudam, a legislação muda e as pessoas mudam também. Na realidade, quando saímos da escola e começamos a andar no dia-a-dia, começamos a descobrir coisas e a ganhar alguns vícios, daí que seja necessário fazer uma reciclagem, reformular um pouco aquilo que se aprendeu e corrigir esses vícios. Daí que seja importante existir depois um ensino complementar. Quando surgiu o obstáculo, tentar desviar. O problema fundamental é o comportamento dos condutores. Não tenho dúvidas nenhumas. Daí que a condução defensiva e aquilo que nós ensinamos aqui nos nossos cursos não é só ensinar a fazer travagens, é também ensinar a ter uma atitude diferente face aos perigos. Quando um condutor se vê perante uma situação imprevista sobre um obstáculo que surge à frente do carro, a tendência dele é travar a fundo. Se a força de travagem for muito elevada, as rodas param. Quando ficam com as rodas bloqueadas, isso tem um inconveniente. É que mesmo que volte o volante para a esquerda ou para a direita, o carro tem tendência para continuar em frente. Para evitar isso, o que é que fazemos? Podemos segurar o volante nesta zona e, no caso de surgir um obstáculo, quando travamos e apenas mexer o volante um bocadinho para a esquerda e para a direita, o suficiente para fugir ao obstáculo. Porque se virar mais as rodas e o carro não for, não vale a pena dar mais voltas, que ele não vai na mesma.